Você ouve agora o projeto Leitura Gazeta do Povo. Informação clara, conteúdo aprofundado e uma experiência que te acompanha onde você estiver. Tradicionalista, Igreja Ortodoxa cresce graças aos fiéis mais jovens. Reportagem de Gabriel de Arruda Castro, publicada pela Gazeta do Povo em 6 de janeiro de 2024. Pesquisas e mais pesquisas têm mostrado que o cristianismo está em declínio nos Estados Unidos. O percentual que se manteve acima dos 90% até a virada da década de 90 agora está abaixo dos 65%. A tendência, que se acentuou nas 2 últimas décadas, engloba praticamente todas as denominações. Curiosamente, uma das raras exceções é um grupo tradicionalista, os ortodoxos. O censo americano não pergunta sobre a religião dos entrevistados. Para entender a geografia religiosa dos Estados Unidos, é preciso recorrer a levantamentos feitos por instituições acadêmicas e centros de pesquisa privados. Além disso, como os ortodoxos são menos de 1% da população dos Estados Unidos, nem sempre a medição é precisa. Ainda assim, é possível ver uma tendência de crescimento nos últimos anos. Um levantamento do Censo da Religião nos Estados Unidos mostra que o número de ortodoxos passou de 0,1% da população americana em 1990 para 0,3% em 2010 e 0,4% em 2020. Fiéis mais jovens do que a média. Outra forma de medir o crescimento ortodoxo é mostrando a média da idade dos fiéis. Segundo o respeitado Pew Research Center, a média de idade dos ortodoxos em 2007 era de 46 anos, exatamente a média dos cristãos de forma geral. Em 2014, a média de idade dos cristãos aumentou para 49 anos. Todos os grupos envelheceram, exceto um, o dos ortodoxos, que passaram a ter uma média de 40 anos. Um estudo de 2020 mostrou que nos Estados Unidos a média de idade dos ortodoxos, 42, fica bem abaixo da dos evangélicos brancos, 56, dos católicos brancos, 54, dos protestantes negros, 50 e dos judeus, 48. Os dados são do Instituto Público de Pesquisa em Religião dos Estados Unidos. Os números são ainda mais impressionantes quando se leva em conta uma peculiaridade demográfica. Para boa parte dos fiéis, ser ortodoxo está ligado a uma identidade étnica, especialmente entre os gregos e russos. Conforme a importância dessa identidade se dilui, na 2ª ou 3ª geração, a participação na Igreja Ortodoxa passa a ser vista como menos importante. O rejuvenescimento da Igreja Ortodoxa nos Estados Unidos foi, em parte, causado pela chegada de imigrantes de países com presença de ortodoxos, o que inclui o Egito e a Etiópia. Em 2014, 40% dos ortodoxos dos Estados Unidos eram imigrantes e 23% eram filhos de imigrantes. Mas também há sinais de que a Igreja Ortodoxa tem recebido ex-católicos e ex-protestantes, insatisfeitos com os rumos de suas antigas denominações. Nas últimas 2 décadas, praticamente todas as grandes denominações americanas passaram por cismas envolvendo o tema da sexualidade. A mais recente divisão aconteceu na Igreja Metodista Unida, que se partiu em 2 depois que a ala liberal passou a defender a celebração de casamentos gays. A aparente indiferença da Igreja Ortodoxa aos modismos de ocasião atraiu figuras como o escritor Rod Dreher, autor do best-seller A Opção Beneditina, que trocou o catolicismo pela ortodoxia em 2006. Eu e minha família nos mudamos para uma igreja que, eu creio, tem uma chance muito maior de manter a herança da fé cristã ao longo do tempo, ele escreveu. À época, os ortodoxos americanos também se destacam por outra característica. Eles formam um grupo com índices educacionais acima da média. Segundo a pesquisa, 69% deles frequentam ou já frequentaram uma faculdade. 48% têm um diploma universitário e 25% chegaram à pós-graduação. Este último índice é praticamente o dobro daquele entre protestantes brancos de igrejas tradicionais, que historicamente formavam a elite intelectual dos Estados Unidos.
Liturgia tradicional. O que se entende por Igreja Ortodoxa surgiu com o Cisma do Oriente, no ano 1054, que antecedeu a Reforma Protestante em 465 anos. Nele, a Igreja Católica de Roma se separou das igrejas orientais. Hoje, a Igreja Ortodoxa, que afirma manter a fé genuína dos apóstolos, é composta por igrejas nacionais distintas, mas unidas pela teologia. A denominação é forte sobretudo na Rússia e na Grécia, mas também tem uma presença visível em países como Síria, Armênia, Bulgária e Sérvia. Não é só conservadorismo nos costumes que tem levado fiéis de outras igrejas à ortodoxia. A liturgia tradicional também explica parte do apelo. As celebrações são mais longas, muitas vezes com mais de 3 horas de duração, e os cânticos evocam o misticismo dos tempos antigos. Ao passo que muitas igrejas evangélicas transformaram os cultos em shows de pop rock e as paróquias católicas adotam um estilo de música mais simplificado, os ortodoxos apresentam um caminho diferente. Da arquitetura do templo, com os ícones principais colocados em posições específicas, as orações ritmadas, tudo revela uma preocupação com a tradição cristã, em vez de agradar o gosto dos fiéis. O sacerdote se vira para o altar, de costas para a congregação, como na Igreja Católica antes do Concílio Vaticano II, na década de 1960. É como se o tempo passasse mais devagar para os ortodoxos. Tradicionalismo atrai jovens. No Brasil, o censo de 2010 indicou que os ortodoxos eram 0,7% da população. A maior parte deles tem origem grega ou ucraniana, mas nos últimos anos isso tem mudado. Nas Américas, em geral, o número de ortodoxos vem crescendo de forma considerável, disse à Gazeta do Povo o Monsenhor Irineu Tamanini, vigário arquidiocesano para o sul do Brasil, da Arquidiocese Ortodoxa Grega de Buenos Aires e América do Sul. Ele explica que o relativismo não tem espaço na teologia ortodoxa. A Igreja Ortodoxa afirma categoricamente ser a instituição que se mantém fiel à vontade expressa de Jesus Cristo e àquilo que os apóstolos pregavam a respeito dele, procurando manter a mesma fidelidade aos cânones e normas do primeiro milênio, afirma Tamanini. Ele diz que é justamente esse zelo pela tradição que tem ajudado a atrair fiéis em meio a um mundo em transformação. A Igreja Ortodoxa é taxada de ser inflexível em suas normas e doutrinas, em seus valores e costumes, mas para muitos jovens é esse o fato que os encanta e faz com que busquem a ortodoxia, buscam uma referência segura, avalia. Você ouviu a reportagem Tradicionalista, Igreja Ortodoxa cresce graças aos fiéis mais jovens, publicada pela Gazeta do Povo. A leitura é de Cristina Cessiucchi.